Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Será que tá cortando a minha cabeça? Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, aqui no YouTube. Antes de a gente começar com a nossa devocional, dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vamos para a nossa devocional de hoje. Só vou desconectar o relógio aqui para não chegar notificação no relógio, para a gente se concentrar, para eu me concentrar. Livro A Sabedoria de Deus, um ano de devocionais diárias em Provérbios, de Timothy e Kate Kelly. 24 de janeiro. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbios 3, 7 e 8. Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Seja receptivo ao ensino. A terceira marca e meio de obter sabedoria é a disposição de receber conselhos. Os tolos são sábios aos seus próprios olhos. Alguns não aceitam nenhum conselho. Outros ouvem apenas um tipo de conselho. Por exemplo, os adolescentes tendem a ser muito avessos ao conselho dos idosos, mas dependem principalmente do conselho de seus amigos. Muitos de nós ouvimos apenas pessoas da nossa própria etnia ou classe ou posição política, e não outros. Sabedoria é ver as coisas através de tantos outros olhos quanto possível, através da palavra de Deus, através dos olhos de nossos amigos, de pessoas de outras etnias, classes, de outros pontos de vista políticos e de nossos críticos. Homens e mulheres sábios cercam-se de vários conselheiros, mentores, orientadores, amigos e outras pessoas que podem recorrer para obter uma segunda opinião. O Evangelho é o maior recurso para criar a receptividade ao ensino. Ele nos mostra que somos pecadores. No entanto, sua profunda declaração do amor incondicional de Deus por nós em Cristo nos permite enfrentar nossas falhas sem negar a realidade. Existe alguma pessoa ou tipo de pessoa que você deveria ouvir, mas não está fazendo nenhum esforço para isso? Senhor, oração. Senhor, tenho um coração que não gosta de ser corrigido e vivo numa sociedade que me diz para confiar somente em meus instintos mais íntimos. Todas as coisas dentro e fora de mim parecem conspirar contra meus esforços de me tornar um estudioso da tua palavra e da vida. Quero ter um espírito contrito e quebrantado. Amém. Agora a gente vai ler a leitura bíblica da revista O Reino e o Monte, lição 4, Jesus e a Lei. Leitura bíblica é Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, toquei já 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora a gente vai ler a leitura bíblica do Evangelho de Lucas, acho que é capítulos 3 e 4, né? Deixa eu ver. Exatamente. Evangelho de Lucas, capítulos 3 e 4. Evangelho de Lucas, capítulos 3 e 4. Dê o seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários
Seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Evangelho de Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconite e Lisanias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam um sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Lá façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostram arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não sentia o Cristo, não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Nun, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de José, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Eiron, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Heber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.
Agora a gente vai intercalar aqui com a leitura desse meio capítulo na voz de Cid Moreira. Capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. O seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada, no deserto, a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. João dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. Alguns soldados também perguntavam: e nós? O que devemos fazer, João? Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos:
batizo vocês com água. Mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. E não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meliá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nazon, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.
Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Dê o like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários sobre oração. Eu gostava muito de orar com você e por você. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se é do Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, não é só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Respondeu: está escrito, adore o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Respondeu: dito está, não ponha à prova o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e, no sábado, começou a ensinar ao povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? És para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Todos os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou e pôs as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: tu és o Filho de Deus! Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Os dois procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse:
é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus a outras cidades também, porque para isso foi enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Opa, não. Aqui. Já foi visto. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo disse a ele: Se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. As Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro e o entregou para o ajudante da sinagoga. Depois, sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir.
Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. Ele não é filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Mas que tipo de palavras são essas? Este homem com autoridade e poder expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta e contaram isso a Jesus. Então ele parou ao lado da cama e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas. Você é o Filho de Deus! Eles sabiam que Jesus era o Messias. E por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo
E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Porém, Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus. Foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Queridos irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com você é sobre contendas. Algo que, infelizmente, é muito comum e muito recorrente entre o povo de Deus. As contendas ou intrigas, conflitos, atritos entre pessoas. Rapaz, isso dá um trabalho, é tão difícil resolver contendas, ou é tão ruim quando você se envolve em contendas. E contendas são essas picuinhas que muitas vezes um tem com o outro, ou uns têm com os outros, e que não se resolvem, e que vão aumentando, vão se fermentando, vão sendo alimentadas. E, infelizmente, muitos cristãos não sabem lidar com contendas. E muitas dessas contendas convergem em mágoas, em feridas e, às vezes, em bloqueios e barreiras que duram anos, que são intermináveis, em alguns casos nem se solucionam. E podem desencadear até em desvio de irmãos ou divisão de irmãos, ou até de igrejas inteiras, porque contendas causam isso. E qual é a origem da contenda? A contenda vem da língua, ela vem das palavras, vem de calúnias, fofocas, diz que não diz, mal entendido, aumentar ou diminuir, mentir, ofender. E as contendas vão sendo criadas. Por exemplo, em Provérbios 16, 28, diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então vem pelas palavras, intrigas, colocar um contra o outro, e diz que o homem perverso é quem espalha essas contendas. A palavra espalha, no hebraico, tem a mesma raiz daquelas raposas que Sansão amarrou uma na outra, atirou fogo e jogou no milharal do inimigo, nas plantações dos filisteus. Esse é o que espalha contendas. Ele incendeia corações, ele difama, ele vai falando, contaminando, inflamando um, o outro, aí a contenda, a intriga está instalada. Mas como resolver isso? Isso pode acontecer com você. Você pode ser vítima de uma contenda, de difamação, ou melhor, você pode estar envolvido numa contenda por causa de difamação, por causa de algo que alguém falou, e aí a intriga começa, e Jesus, só Jesus para dar jeito nisso. Ou talvez você tenha sido difamador, que incitou uma contenda, falou demais, falou que não devia, fofocou, falou da vida do outro, aumentou, diminuiu, exagerou, no calor da emoção, soltou palavras que não devia, expôs pessoas, agora está aí nessa situação. O negócio inflamou. Virou uma contenda. Tem outro versículo aqui muito interessante que diz assim: ó, sem lenha o fogo se apaga,
E não havendo maldizente, cessa a contenda. A contenda é comparada a um fogo, que a hora que pega, que queima, aí ela vai embora, alastra, e ela vai destruindo reputações, difamando nomes, vai destruindo honra, vai dividindo pessoas, separando famílias, vai criando feridas, bloqueios. Ela vai igual um fogo, ela é comparada a um fogo, ok? Só que o que é a lenha da contenda? Porque o texto diz, sem lenha o fogo se apaga. O que faz o fogo pegar, o que aumenta a intensidade do fogo é a lenha. A lenha é o combustível do fogo. Qual é o combustível da contenda? O texto diz o maldizente, a maledicência, a difamação, a fofoca, a calúnia. É ela que é o carvão, ela que é a lenha, ela que é o querosene, a gasolina da contenda. E o texto diz, sem a lenha, o fogo apaga. Quer acabar com o fogo? Para de botar lenha. E não havendo maldizente, cessa a contenda. O que é isso? Duas coisas. Não havendo maldizente, primeiro, fecha a boca. Pare de falar. Não se intrometa onde você não foi chamado. Não fale que você não deve, para quem você não deve, na hora que você não deve. Sem difamação, o texto diz, não havendo maldizente, cessa a contenda. Acabou. Termina com isso. Põe um ponto final nisso. Chega de intriga. Não leve esse assunto adiante. Encerra isso, acabou. Perdoa, seja perdoado, peça perdão, acaba, morra, mate isso. Não sei de mais nada, acabou para mim. Cessou a contenda. Ou, não havendo a presença do maldizente, tira essa pessoa do seu caminho. Essa pessoa que só leva e traz, só faz fofoca, intriga, tira isso do seu caminho. Porque não havendo a presença do maldizente, do contencioso, do fofoqueiro, do intrigueiro, cessa a contenda. Então tira do caminho, ou sendo você o difamador, sai fora, dê um tempo, vai se preparar, vai se recuperar. Então, a contenda acaba. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não fomos chamados para espalhar contenda. Não fomos chamados para botar lenha na contenda, difamando. Não fomos chamados para dividir e separar pessoas, criar feridas ou barreiras. Fomos chamados para ser pacificadores, reconciliar. Fomos chamados para perdoar, pacificar, juntar as partes, fechar as feridas, cicatrizá-las, desfazer os muros, os bloqueios, as desavenças. Você tem contenda com alguém? Tem bloqueio com alguém? Você foi o homem contencioso que criou essas contendas? Primeiro, se afaste. Segundo, feche a sua boca. Terceiro, vai lá resolver isso. Desfaz a contenda, a intriga, a muralha. Foi você a vítima da contenda? Perdoe, não guarde ressentimento. Se afaste das pessoas que contendem, tire elas do seu caminho e não alimente nenhuma contenda respondendo, combatendo, indo para a peleja. Não faça isso. Assim, os dois lados estarão livres da contenda. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu quero orar pelo dia desse irmão, dessa irmã, pela vida, pela casa, pela família, pelo trabalho, por tudo que tem vivido e tem passado. E quero pedir a bênção do Senhor neste dia, sobre esse local, sobre esta pessoa. Se eles estiverem lidando com alguma contenda, ajuda, Senhor. Como é ruim lidar com isso. Ajuda a vencer, dissipar, ajuda a se reconciliar, desfazer as muralhas, as barreiras e os bloqueios, para que haja paz,
reconciliação entre os irmãos. Pedimos a sua bênção hoje no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e tenha um excelente dia, sem contendas. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as frases do livro Momento Sublime, frases sobre oração. Eu separei hoje mais 4 frases para vocês. A primeira diz assim: Deus abençoa outras pessoas porque empenhou a sua palavra a um servo seu. Pois é, ele disse para nós, para mim e para você, que se nós orássemos por outras pessoas, ele atenderia. Se nós pedíssemos para ele perdoar os pecados de outras pessoas, pedíssemos que ele curasse a enfermidade de outras pessoas, ele nos atenderia. Então ele empenhou a sua palavra a mim e a você. Então, quando nós oramos e intercedemos, Deus abençoa outras pessoas, porque ele empenhou, ele deu a sua palavra a nós. Que Deus extraordinário, que Deus maravilhoso. A segunda frase: na oração vou ao encontro de Deus. Na gratidão declaro que Deus compareceu a esse encontro. Pois é, quando nós estamos orando, quando nós estamos adorando a Deus, nós fomos nos encontrar, nós estamos nos encontrando com Ele, estamos convidando Deus para estar, para ouvir, para participar do nosso assunto, das nossas conversas, receber os nossos louvores, né? E quando nesse encontro eu agradeço a Deus, eu estou declarando que Deus compareceu ao encontro também. Porque uma coisa é eu dizer que estou na presença de Deus e outra é Deus estar comigo, né? Então, quando eu oro, quando eu adoro, eu estou comparecendo ao encontro. E quando eu agradeço, eu digo, Deus compareceu também, né? Terceira frase: o perdão de Deus restabelece a nossa comunhão com Ele e a nossa capacidade de adorá-lo. Tá? Amados, quando nós pecamos, quando nós caímos em tentação, na verdade nós nos afastamos um pouco de Deus. O pecado, ele tira de nós o privilégio da comunhão com o Senhor. Ele entristece a Deus. O pecado que entristece a Deus nos aborrece, esfria o nosso ânimo, né? Tira o nosso brilho, tira a nossa alegria, porque um crente em pecado não pode ser plenamente feliz. Ele não tem condições de estar plenamente em paz, porque o pecado rouba isso de nós. Porque quando nós pecamos, nós desagradamos a Deus. E uma pessoa que esteja desagradando a Deus não tem condições de ser plenamente feliz, de estar em paz. Não vai estar, não. Não vai estar, não. É por isso que é necessário o crente reconhecer que pecou. E reconhecendo que pecou, se arrepender sinceramente desse pecado. Ir a Jesus com um coração humilde e quebrantado e clamar por misericórdia e buscar o perdão do Senhor. Então, o perdão, ele restabelece a nossa comunhão com Deus, né, e a nossa capacidade de adorá-lo, né? Uma pessoa em pecado, na verdade, ela se afasta de Deus, ela se esconde de Deus, ela tem vergonha de Deus. Mas se o pecado foi perdoado, se esta comunhão foi restaurada, restabelecida, então a nossa capacidade de adorar também é restaurada. Então faça isso, não permita que o pecado roube de você aquilo que é mais importante, a razão da nossa existência, adorar a Deus. Adorar a Deus. A última frase de hoje: não há outro Deus que mereça a nossa gratidão, pois só Ele opera maravilhas. Verdade. Só Deus merece a nossa gratidão, porque só Ele faz maravilhas. Só Ele tem poder para
para ouvir as nossas orações. Só Ele pode curar as nossas enfermidades. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, somente Deus, que faz maravilhas, merece a nossa gratidão. Então, a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E a nós, dependência total a esse Deus maravilhoso, fé constante e oração perseverante. Porque Deus está desejoso de nos abençoar. Querido Pai, ensina-nos a orar e mostra-nos, ó Deus, que precisamos de Ti para orarmos corretamente. E, portanto, Senhor, não podemos deixar que o pecado atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor. Porque o Senhor mesmo diz que o Teu Espírito não habita em um corpo impuro. Então, fica conosco, ouve as nossas orações, tenha misericórdia de todos nós. Abençoa nesse momento os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia. Senhor Deus de paz, te agradeço por mais um dia de vida sobre os 10. Senhor, de ti, todas as pessoas que vão ver esse vídeo gravado aqui no YouTube. Que essa palavra para gerar fruto em nossos corações. Esteja com todos nós, esteja nos dando um dia na tua presença. Esteja com minha mãe, que foi agora lá fazer um treinamento, Senhor, para uma futura proposta de emprego. Que pode dar tudo certo para ela nesse dia. Senhor, esteja dela toda a ansiedade, todo o nervosismo. Entendeu? Senhor, esteja ao lado dela, Senhor. Esteja também com todos nós, Senhor, esteja nos levando em paz até a tua santa casa de oração logo mais à noite, que lá possamos aprender mais de ti, através de louvores, dos hinos. Você fala também através da mensagem, através do pregador que irá trazer a palavra para nós, esteja nos dando culto agradável, Senhor, que esse culto possa chegar com um cheiro suave a ti, Senhor. E esteja com o acampamento, que vai acontecer agora sexta-feira, sábado, domingo, lá no sítio Terra Prometida em Cabo Frio, que a juventude passa de lá, diferente da forma na qual entrou, Senhor. Esteja falando conosco através das atividades lá, esteja abençoando toda a liderança, Ian, Jennifer, Teca, Daniel Brandt, Wagner, Mariana, Jaqueline, Mila, todos que fazem parte da liderança, Senhor. Verônica, Davi, todos que fazem parte da liderança. Esteja descobrindo com tua santa mão de poder, com a tua poderosa mão de poder, Senhor. Saber qual é a viagem que pode se vai fazer lá para Manaus, Senhor, para alcançar aqueles povos ribeirinhos, povos indígenas, que ele possa ser sal e luz naquela terra, Senhor. Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.